Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre o MAB, Memorial Aeroespacial Brasileiro. Criado em 2004 pelo DCTA, o memorial reúne um acervo com mais de 100 peças, incluindo maquetes e aeronaves que contam a história da pesquisa brasileira nas áreas de defesa, espaço e aeronáutica. Nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre este museu. Com a palavra, o capitão Esmeraldino Nascimento. O que é o Memorial Aeroespacial Brasileiro? O Memorial Espacial Brasileiro é um espaço criado pelo DCTA para a divulgação do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico desenvolvido dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Ele é um espaço também muito agradável, aberto a todos, é um espaço democrático e ele está pronto para receber a sociedade como um todo. Quando o MAB foi fundado? Ele foi fundado em fevereiro de 2004. O interesse da direção, então, era justamente isso. Estávamos desenvolvendo muita tecnologia, o Brasil estava despontando já, se consolidando nessa área de desenvolvimento tecnológico e ciência. E aí nós tínhamos que fazer memória daquilo que nós já tínhamos construído. Então decidiu-se, já em 2004, realmente, depois de muitos estudos, muito trabalho, criar aquele espaço. Como foi a fundação do memorial? O projeto do MAB, ele, na realidade, foi aproveitar um espaço que já existia. Era um espaço de lazer, e aí pensou-se em abrir para a sociedade, para que as pessoas, no momento de lazer, também pudessem adquirir conhecimento. E aí pensou-se em receber famílias, instituições de ensino e principalmente o foco nos nossos jovens, para que eles pudessem também ter contato com tecnologia de ponta e com a pesquisa científica desenvolvida dentro do campus do DCTA. Era um espaço que as pessoas usavam para pescar. Lá nos fundos do MAB tem um lago muito bonito, Hoje a gente não permite mais a pesca justamente para a preservação da fauna aquática que vive naquele lago, dos pássaros que vivem no entorno. Então, a presença das pessoas poderia perturbar essa fauna, principalmente também as capivaras que vivem naquela região. Então, como já era um espaço que as pessoas faziam piqueniques, faziam churrasco, se reuniam aos finais de semana, pensou-se em colocar ali também, aliar, logicamente, o conhecimento. Isso atraria as pessoas e aliaria o lazer e a educação. Quais as peças que fazem parte do acervo do MAB? As peças foram sendo ofertadas pelo ITA, pelo IAE e os outros institutos que estavam ali, além, logicamente, das aeronaves, algumas aeronaves que foram feitas aqui no Brasil e vendidas pela Embraer. Os projetos foram feitos e desenvolvidos em parceria com o DCTA ou no então CTA, e a ideia seria o interesse que as pessoas tinham e têm no desenvolvimento das aeronaves e da aviação também. As pessoas são apaixonadas por aviação. A gente nota isso quando os visitantes chegam e começam a fazer perguntas, querem pegar nas peças, olhar e fazem perguntas, curiosidade, querendo saber a história. Nós temos mais de 100 peças em exposição, apesar do MAB ser um espaço, assim, em termos de memorial, de museu, bem pequeno. Mas nós temos mais de 100 peças. Nós temos aeronaves históricas construídas aqui no nosso parque tecnológico, desenvolvidas pela Embraer em parceria com o DCTA, como, por exemplo, o Projeto Bandeirante, o AT-26 Chavante, o CBA 123, que é uma aeronave muito, para mim, na minha opinião, muito bonita, muito elegante, que o projeto realmente não estava muito à frente do seu tempo, não teve muito apelo comercial na época. E outras aeronaves que estão lá em exposição, como o AMX, por exemplo, que é o primeiro caça desenvolvido em parceria com a Itália, mas tecnologia brasileira, na verdade. Então, nós
temos aviões de carreira também, como o Brasília. Dentro do pavilhão nós temos o segundo protótipo do Bandeirante. Então, eu costumo chamar que não é somente um avião antigo, é a nossa máquina do tempo. Quem entra no avião volta no tempo 50 anos, volta na aviação 50 anos. Temos um espaço dedicado a Santos Dumont, que um casal de artistas de Minas Gerais nos ofertaram, né? Conta um pouco das descobertas de Santos Dumont, das invenções de Santos Dumont. Porque todo mundo liga muito o nome de Santos Dumont ao 14 bis, né? Considerado pelos brasileiros e pelo resto do mundo realmente o primeiro avião que voou lá em 1906. Mas existem outros, os balões que ele construiu, são todos em miniaturas. As pessoas gostam de ver porque não é aquela coisa de tamanho natural, precisa dar a volta, né? O stand é bem pequeno e você tem um vislumbre ali de algumas coisas que ele desenvolveu. O lugar onde ele nasceu, não é? E algumas tecnologias de inovações que ele implantou na indústria aeronáutica. Em que ambiente está distribuído o acervo do memorial? Ele é dividido em dois ambientes. O MAB, basicamente, ele tem dois ambientes de visitação. O ambiente externo, que temos as aeronaves e as maquetes em tamanho natural dos foguetes que foram, e dos foguetes sonda, né, e do VLS. O VLS tem 20 metros de altura. Então, quando a pessoa chega ao MAB, ele vai ver o VLS do tamanho que ele era quando foi lançado. E todas as sondas que estão, os foguetes sondas que estão em exposição, também em tamanho natural. As aeronaves podem ser visitadas de perto, você pode ver, tirar foto, filmar. As pessoas gostam muito de estar em contato, próximo. Assim, né? Às vezes as pessoas têm contato com a aeronave quando vão para os portões abertos, mas é uma vez por ano. No MAB você pode ir quando quiser, passar o dia inteiro lá naquele espaço, né, bem próximo das aeronaves. Então você pode chegar perto do MX, do Xingu, chegar bem próximo, tirar foto, fazer lembrança, né? Descendo a rampa, nós temos o pavilhão de exposições. Aí você pode, como eu falei, entrar em contato com o segundo protótipo do Bandeirante, que foi assim o início realmente da indústria aeronáutica brasileira. Era o avião de carreira mais rápido fabricado no Brasil naquela época. Depois nós temos o espaço dedicado a Santos Dumont. Temos maquetes menores também dos foguetes que foram construídos e lançados pelo DCTA. E temos cargas úteis dos foguetes sondas que foram lançados e retornaram à Terra, fizeram a reentrada na atmosfera. Então nós temos ali, eu costumo falar, às vezes as pessoas pensam em espaçonaves, né, dos filmes, mas ali nós temos espaçonaves que podem ser observadas bem de perto. No MAB nós temos a maquete do VSP-30, tamanho natural, o do VLS e todos os veículos lançadores de satélite. As pessoas pensam muito que o foguete é uma coisa gigantesca, mas um foguete sonda, ele pode ser bem menor do que a gente imagina. E eles ficam espantados em ver que um foguete tão pequeno pode trazer um retorno muito grande em termos de informações sobre o espaço exterior, radiações, várias medições e até mesmo ajuda de previsão do tempo, sem precisar da gente lançar a mão, por exemplo, e manter um satélite em órbita. Qual a importância das pesquisas associadas? Desenvolvemos uma ideia, uma inovação, e aí nós vamos ter a associação de institutos até do exterior para desenvolver um produto. Nós estamos aí, projeto PLM, em parceria com a Alemanha, por exemplo. É um foguete que vai lançar microsatélites no espaço. A própria construção dos microsatélites tem participação de outros países. Temos participação de pesquisadores, chamamos de intercâmbio, troca de ideias com a NASA, por exemplo. Então você tem essa parceria e essa associação, porque nós temos outros institutos dentro do próprio DCTA, não só o ITA, que é o
o mais famoso, né, que também, dentro das suas especialidades, dentro das suas especificidades, contribuem para o desenvolvimento desses produtos. O que é o Espaço Marechal Duarte Casimiro Montenegro Filho? O Espaço Casimiro Montenegro Filho é um espaço dedicado a quem idealizou o complexo do DCTA. O Marechal Casimiro Montenegro, o nome dele já é associado aos primórdios da aviação brasileira. Depois da guerra, ele pensou, logicamente, que quem estaria na ponta é quem desenvolvesse tecnologia de ponta. O avião, na época, era a máquina tecnológica mais avançada. Era um meio de transporte e de defesa ou de ataque, né? Pensando em guerra, mais desenvolvido. E se o Brasil quisesse estar entre as nações mais desenvolvidas, ele teria que investir em desenvolvimento e tecnologia. Casimiro Montenegro não poupou esforços. Foi ao MIT, o ITA foi construído, foi sob inspiração dos moldes do MIT, né? E ele lutou, né, convenceu, né, logicamente, as autoridades que nós precisávamos de um espaço como o MIT, em que o aluno ficasse imerso no espaço de conhecimento, naquele clima de pesquisa e estudo. Precisaríamos de professores, pesquisadores, né, da mais alta categoria, da mais alta competência, ou seja, cérebros privilegiados, como a gente pode falar assim, né, dedicados realmente à pesquisa e ao ensino das engenharias e do desenvolvimento tecnológico. Qual a média de visitantes recebidos pelo MAB anualmente? A nossa média anual tem crescido a cada ano. Nós começamos com pouco mais de 2.000 pessoas. Hoje nós recebemos ano passado recebemos mais de 15.000 visitantes. 80% seguramente desse público são estudantes, a maioria do ensino básico. Mas nós temos também muitas visitas de instituições de ensino superior, a maioria delas voltada para as engenharias, principalmente engenharia aeronáutica. Mas existem outras instituições de pesquisa, né, ou de ensino também que vêm aqui. Alunos de cursos técnicos na área de aviação, na área de mecânica, de eletrônica. Essas instituições têm interesse sempre em visitar o espaço do MAB. Nós recebemos alunos aqui do interior de São Paulo, nós recebemos alunos até de outros estados, como Goiás, Pará, Maranhão, Minas Gerais. Eles fazem um esforço enorme para estar aqui, porque eles sabem o valor que tem o que está ali em exposição. Eles valorizam muito o conhecimento que eles podem adquirir visitando o MAB. No acervo do MAB, existe algum objeto que costuma chamar mais a atenção dos visitantes? A nossa estrela é o segundo protótipo do Bandeirante. Primeiro, pela sua história, a relação da Força Aérea Brasileira, do DCTA e da Embraer com a sociedade josense, com essa cidade. E depois, a oportunidade que eles têm de entrar, como eu falei, viajar no tempo. Eles vão conhecer. Para quem nunca entrou num avião, já é uma experiência fantástica, né? Agradável. E quem já tem essa experiência, já conhece, ele pode comparar o que é um avião, a tecnologia, digamos assim, de um avião hoje, as poltronas, o acabamento, o revestimento, né? Até mesmo os instrumentos que podem ser observados, são todos analógicos. Nós tivemos a felicidade de ter uma aeronave muito bem preservada. Esses instrumentos não são mais fabricados. Nós temos aqui em São José dos Campos uma outra aeronave, que é o terceiro protótipo, que está em exposição lá no Parque Santo Dumont. Mas já os instrumentos, nem todos os instrumentos conseguiram ser substituídos. Nós temos todos os instrumentos originais desta aeronave lá em exposição. Então as pessoas gostam muito porque, primeiro, pelo interesse pela aviação que as pessoas têm e a experiência de estar dentro de um avião. Por isso que eu rezo toda noite para Santo Dumont. O que podemos encontrar na área de exposição externa do memorial? Na área externa,
O primeiro impacto é as aeronaves dispostas lado a lado. Quando a pessoa se aproxima, ela tem as placas explicativas. Então, as placas falam um pouco da história da aeronave, as especificações técnicas, quando foi construída, que tipo de aeronave é. E aí ela já começa aí a interagir com o ambiente do MAB e adquirir conhecimentos também na área de aeronáutica. O que o MAB representa para São José dos Campos e o Brasil? O memorial, para nós, né, para mim principalmente, ele é um espaço de preservação da nossa história. Como eu já falei dessa relação que o DCTA tem com São José dos Campos. O Casimiro Montenegro escolheu São José dos Campos para construir todo esse complexo, para fazer o ITA. Então, é um patrimônio social da comunidade josense, da sociedade como um todo, que deve ser valorizado, mas também muito mais assim querido. E é muito difícil a pessoa chegar no MAB e não criar uma certa afeição pelo lugar. E eu gosto, né, de falar sempre para as pessoas, é um patrimônio dos joseenses, dos brasileiros, da Força Aérea Brasileira. É um patrimônio de todos nós. Deve ser valorizado, preservado. Onde está localizado o MAB e como funciona a visitação? As pessoas costumam pensar, o senso comum, que o MAB fica dentro do DCTA, mas na realidade você não precisa entrar no DCTA para chegar ao MAB. Você chega nele pela Avenida dos Astronautas, depois continua como Avenida Faria Lima, e aí você já indo para o aeroporto, o MAB fica bem pertinho do aeroporto. Não é difícil de chegar. Você vai chegar no final da Avenida Faria Lima, vai encontrar a entrada da Embraer. Logo à direita, você já tem um acesso ao aeroporto. Lá temos estacionamento, não cobramos o estacionamento, logicamente. Aí você pode chegar lá. Nós funcionamos de terça a domingo, de terça a sexta, de 9 às 17, com intervalo de meio-dia a 1h30 da tarde. Sábados, domingos e feriados funciona de 9 às 17, sem intervalo para almoço. O MAB só não funciona nos feriados do Natal, Carnaval, Páscoa e Ano Novo. A visita individual não precisa agendar. A visitação é gratuita, tá? Porque o MAB está inserido, é mantido pelo DCTA, que é um órgão da Força Aérea Brasileira, ou seja, é do povo brasileiro. Então não precisa pagar nada para entrar. Nós recebemos visitas individuais, famílias, e pedimos, né, para quem está levando mais de 15 pessoas ou excursões, entrar em contato conosco via e-mail. O e-mail é mabdcta@gmail.com e agende para que nós possamos nos preparar. Se você está levando crianças, para que nós possamos preparar a nossa monitoria para receber, né, e fazer digamos assim, a exposição, né, adaptada para esse público. Se for engenheiros, universitários, pesquisadores, né, nós pedimos o auxílio de um pesquisador que vai falar a linguagem dos técnicos. E está aberto também, gostamos muito de receber famílias. Nós recebemos escolas, nós recebemos crianças, mas a criança, quando vai com a família, ela cria uma certa ligação afetiva ao lugar e acaba tendendo a retornar, né? E não é difícil a gente receber pessoas que foram lá quando crianças e hoje já retornaram diversas vezes e toda vez que tem oportunidade, um tempinho, né, vão lá novamente nos visitar. A gente chama desses de amigos, né? O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Você acompanha o nosso programa pelo canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.